Então, bom dia. É com muita alegria que eu apresento hoje o Dr. Iago Navas Pericinotti, médico neurologista com especialista em doenças cerebrovasculares pelo HCFM USP, e ele vai fazer para a gente um seminário sobre atualizações no tratamento do AVC isquêmico agudo. Muito obrigada pela sua presença, Iago. Obrigado, Luciana. É bom compartilhar aqui a apresentação. E a ideia dessa aula é dar uma pincelada com vocês sobre o que a gente tem de atualizações aí no tratamento do AVC isquêmico agudo, né? Então, a gente acabou de ter aí, nesse mês passado, o Congresso Europeu de AVC, o ESOC, né? E teve bastante novidade. Eu gosto de dizer que, assim, com todo respeito aos cardiologistas, mas eu acho que a gente está vivendo na neurologia vascular hoje o que a cardiologia viveu aí nos anos 90, início dos anos 2000, né? Então, de uma doença em que a gente não tinha uma grande possibilidade de tratamento, né? Basicamente, o tratamento ele era suporte e reabilitação na medida do possível. Cada vez mais a gente tem tido, né, tem surgido tratamentos bastante eficazes para o tratamento do AVC agudo, tanto na questão de tratamento de reperfusão, né, que é o foco principal de hoje, mas também nós temos tido avanços aí no tratamento de profilaxia secundária, né. Então, o AVC, ele ainda é, para quem não sabe, hoje ele é a principal causa de óbito no Brasil, tá? Ele já ultrapassou aí as causas cardiovasculares, né? E é uma causa importantíssima de incapacidade, né? Então, lembrar que os pacientes, boa parte dos pacientes com AVC, eles vão ficar acamados, vão ficar com sequelas bastante importantes, mas lembrar também que isso não é obrigatório, né? E a gente tem como interferir nessa história natural, tá? Então a gente tem os tratamentos clássicos, né? Que vão ser a trombólise e a trombectomia mecânica, com as indicações clássicas, que eu vou só relembrar aqui com vocês. Mas cada vez mais essas indicações elas têm se expandido, né? Então a gente está caminhando aí para uma época em que talvez a gente consiga incluir cada vez mais e mais pacientes, né? E a gente está numa época agora em que a trombectomia mecânica ela entrou para o rol de procedimentos do SUS. Então, no HC, por exemplo, a gente está expandindo cada vez mais os horários, né, em que a gente tem disponível a trombectomia mecânica. A tendência é a gente expandir para isso eventualmente ser disponibilizado 24 horas, e na grande maioria dos hospitais particulares isso já é uma realidade, né, trombectomia mecânica 24 horas. Então, acho que é super legal aí, todo mundo tem uma certa familiaridade, porque, como eu disse, é a primeira causa de mortalidade no Brasil hoje, já superando aí a causa das doenças cardiovasculares. Eu sempre digo que os residentes sabem super bem de fora e salteado aí, critérios de trombólise no infarto com supra, sabem o tratamento super bem, e às vezes o tratamento do AVC agudo fica um pouco aquém aí, apesar de os NNTs serem muito melhores para o tratamento do AVC agudo do que para o próprio infarto, né? Então vamos lá. Bom, então o que a gente tem de tratamento hoje, né? Onde estamos em relação aos tratamentos hoje para trombólise e trombectomia mecânica do AVC? Então a gente tem alteplase, na dose de 0,9 mg por quilo, né? Realizada em até 4 horas e meia. Isso é o padrão, isso é o que tem mais consolidação aí de evidências, né? E quais que são as novas perspectivas que vêm surgindo nos últimos anos, né? Então a gente tem o TNK. Então o que é o TNK? TNK, tenecteplase, uma substância que já é utilizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio, né? E na última década, cada vez mais tem saído estudos mostrando que a tenecteplase parece ser não só tão boa quanto a alteplase, mas até superior à alteplase, por um motivo muito simples, né? Então, muita gente fala, tenecteplase, vantagem aqui em bolos. Na verdade, bolos é
é uma vantagem muito discreta, né, da tenecteplase. A grande maior vantagem da tenecteplase é que ela é um trombolítico mais moderno e que apresenta uma maior afinidade pela fibrina em relação ao fibrinogênio. Por que o trombolítico faz sangrar, né? Então, vocês sabem quanto tempo que tem a meia-vida do trombolítico? Ela dura aí da alteplase dura menos de 10 minutos, então, para a gente ter umas 5 meia-vidas, que é o tempo que a gente precisa para ter uma depuração da substância no sistema, dura mais ou menos 40 minutos. Então, além de 40 minutos, a gente não tem mais alteplase circulante, né? E por que a gente deixa o paciente 24 horas sem procedimentos invasivos? E por que pode sangrar, né? Por conta de uma coisa chamada coagulopatia associada ao trombolítico. Então, todo trombolítico, e aí a gente inclui aí, desde os mais antigos, né, como a streptokinase, uroquinase, até os mais modernos, como a tenecteplase, eles não são 100% específicos para a fibrina. Eles também degradam fibrinogênio. E por esse motivo, eles podem gerar uma hipofibrinogenemia, uma alteração de coagulação, num paciente que já tem um cérebro friável por conta do AVC isquêmico agudo, ou se você for fazer algum tipo de procedimento invasivo, isso pode aumentar um pouco o risco de sangramento. Isso é um dos motivos pelo qual, o principal motivo na realidade, pelo qual a base do tratamento do sangramento associado ao trombolítico envolve a transfusão de crioprecipitado, né? E a tenecteplase ela é mais seletiva para a fibrina. Em relação ao alteplase, ela degrada menos o fibrinogênio e degrada mais a fibrina. Isso gera algumas vantagens, né? A primeira delas é que parece que ela leva uma taxa de recanalização maior do vaso, tá? Então, especialmente para aqueles pacientes com trombos grandes proximais, em que a gente sabe que a alteplase ela não é tão eficaz, a tenecteplase parece que ela leva a maiores taxas de recanalização. E com isso, provavelmente, a gente consegue obter melhores desfechos funcionais. E o segundo motivo é o fato dela ser mais seletiva para a fibrina, ela degrada menos o fibrinogênio, ela parece também estar associada ao menor risco de sangramento. Então, isso foi estudado aí por alguns estudos, sendo que o mais importante é o estudo Extend 1A TNK, que foi aí o maior estudo maior qualidade, né, estudo de não inferioridade e superioridade, eles avaliaram as duas coisas, né, que mostrou realmente um benefício aí da tenecteplase em relação à alteplase. E o benefício foi um benefício de superioridade. Então, o principal estudo foi o Extend 1A TNK, né, que foi o primeiro estudo a mostrar de fato não somente uma não inferioridade, né, mas ele mostrou também uma superioridade aí para a tenecteplase em relação à taxa de recanalização ótima, né? Então, o TIS3, que é quando você tem uma recanalização perfeita, ou o TIS2B, que é quando você só tem um pouquinho de embolia distal, né, na geografia. Então, a tenecteplase ela foi superior, tá? E parece que tem algumas evidências outras mostrando que talvez a tenecteplase leve, inclusive, a um menor risco de sangramento, né? A gente ainda não tem a tenecteplase disponível comercialmente na dose de AVC, tá? Então, a tenecteplase, para quem já usou, ela é uma seringuinha já pré-preenchida, né? E a gente não tem a dose para AVC disponibilizada comercialmente por um motivo que é muito mais comercial do que científico, né? Então, a tenecteplase e a alteplase são do mesmo fabricante e provavelmente, claro, ainda a gente tem toda uma série de estudos que precisam ser conduzidos para você ter, enfim, os resultados serem replicados e tal, mas provavelmente o que a fabricante, a Behringer, está esperando esgotar aí a alteplase por questão de você ter linha de produção e tal, até fazer essa troca, né? Então, é uma coisa que com certeza deve entrar, já está no guideline como uma opção, né, em relação ao alteplase, mas com certeza deve entrar aí nos próximos 5 a 10 anos como uma opção provavelmente superior à alteplase, tá? Por enquanto, o que eu oriento para vocês é assim, pelo fato da gente não ter a TNK disponível comercialmente, pelo fato dela não ser coberta nem pelo SUS, enquanto a alteplase e nem pela maioria dos planos de saúde, até a gente ter isso disponível, continuaremos usando a alteplase, mas só para vocês saberem que isso muito provavelmente vai mudar nos próximos anos aí. Outra mudança de paradigma que a gente tem tido nos últimos anos é a trombólise em pacientes com
uso recente de novos anticoagulantes orais, né? Então, cada vez mais a gente tem pacientes usando novos anticoagulantes orais, e tudo parece estar convergindo para que, talvez, antes a gente tinha uma contraindicação, né, de trombólise nos pacientes que fizeram uso de DUAC nas últimas 48 horas, mas tudo parece que está convergindo para um risco muito semelhante de sangramento em relação a pacientes não anticoagulados, né? Os estudos, eles ainda não têm uma qualidade suficiente para a gente conseguir indicar isso de rotina, né? Se você tiver a disponibilidade do idarucizumab, que é o reversor do Pradaxa, é uma opção você fazer idarucizumab, pelo fato dele não ser um fator de coagulação, ele não vai aumentar o risco de piora da trombose aguda, né? Enquanto que ele reverte a anticoagulação, mas parece que a anticoagulação não leva a grandes, maiores riscos de sangramento em relação a pacientes não anticoagulados, né? Ainda a gente não tem uma recomendação forte de rotina para a gente poder dizer que, olha, é seguro, pode mandar bala aí no paciente que está em uso de anticoagulante, mas as evidências parece que cada vez mais estão convergindo para isso, tá? Talvez a gente precise fazer aí uma certa triagem, então uma das coisas que eles têm discutido na literatura é a gente medir o nível sérico dos anticoagulantes, tá? Isso não é uma coisa também que é amplamente disponível, especialmente no Brasil, mas talvez você até pode ser que tenha um risco menor de sangramento nos pacientes com uso de anticoagulante que é revertido, né? E talvez de fato seja seguro você fazer a trombólise nesses pacientes, mas o que eu recomendo atualmente é cautela. A gente ainda tem estudos observacionais só, a gente ainda não tem estudos de boa qualidade randomizados, então essas evidências são só geradores de hipótese. Ainda recomendo respeitar essa janela de 48 horas, e se tiver dúvida, individualizar a decisão em conjunto com um neurologista, um especialista, se você realmente achar que o paciente tem benefício, mas é uma coisa que talvez mude aí nos próximos anos, talvez a gente passe a ser um pouco mais permissivo em relação ao uso de trombolítico nos pacientes anticoagulados com DUACs, tá? Em relação à trombectomia direta, né? Bom, trombectomia mecânica é um procedimento que tem se mostrado bastante eficaz, sabe? Um dos menores NNTs da medicina, e a gente sabe que a trombólise ela é menos eficaz para reperfusão de pacientes com oclusão de grandes vasos. Então, será que a gente deveria levar esses pacientes direto para a trombectomia, ao invés de tentar fazer a trombólise? Na verdade, o que as evidências mostram é que provavelmente não, tá? Provavelmente a gente deve fazer as duas coisas, apesar de no IAM a gente saber que a evidência para a angioplastia facilitada, né, quando você tromboliza, seguida vai para angioplastia, ela não é boa, tá? No caso de AVC, parece que é o oposto. Então, a gente parece que tem evidências razoáveis aí. A gente tem 2 estudos positivos, ambos foram chineses, com todo respeito aos chineses, mas com todas as possibilidades de vieses em relação a estudos que não são internacionais muito cêntricos, né? Mas a gente tem aí 3 estudos grandes, de boa qualidade, que foram negativos, ou seja, mostraram que os pacientes que foram para a trombectomia direta, eles têm piores desfechos em relação aos pacientes que foram para a trombólise depois em seguida a trombectomia. Por que isso, né? Provavelmente você tem, você leva um certo tempo, né, para você levar o paciente para a trombectomia. Se você faz a trombólise antes, você provavelmente tem uma porcentagem dos pacientes que vão ter uma recanalização, né, apesar da taxa ser menor, não é zero, né, e com isso você provavelmente reperfunde mais rápido esse cérebro. A gente sabe que tempo é cérebro, a cada minuto de um AVC isquêmico não tratado morrem cerca de 2 milhões de neurônios, né, então é extremamente importante a gente fazer isso o mais rápido possível, né, reperfundir. E também talvez você tenha aí alterações da estrutura e da química do trombo, né, então você talvez facilite um pouco o procedimento, fora que talvez você consiga abrir colaterais que talvez não fossem reperfundidas com a trombectomia isolada, né. Então, o que a gente tem de evidência hoje, uma classe de recomendação 1, nível de evidência A, para não fazer trombectomia sem trombólise, se o paciente tiver indicação dos dois, fazer trombólise e em seguida trombectomia, tá. Uma coisa que vem tendo evidências muito recentes, né? A gente teve um estudo agora no dia 1º de junho, em relação ao tirofiban. Então, eu mesmo tinha
uma grande ressalva em relação ao tirofiban previamente, né? Tirofiban a gente fica super com medo de sangramento, mas ele parece que vem apresentando evidências aí de talvez uma segurança e uma eficácia para pacientes com AVC isquêmico agudo, né, sem oclusão de grande ou médio vaso, né. Então, teve esse estudo aqui, tem algumas meta-análises que mostram que talvez ele seja seguro e eficaz, né, e tem estudo Rescue BT2 que acabou de ser publicado, então eles incluem pacientes com menos de 24 horas do ictus, ou piora clínica entre 24 e 96 horas, né, então o paciente piorou 2 pontos no NIH, não teve sangramento, que era inelegível para trombólise ou trombectomia mecânica, tá? Ou que ele foi trombolizado e teve deterioração neurológica precoce. Por quê? Porque o tirofiban ele é um anticoagulante plaquetário, inibidor da proteína 2B3A, e ele muito provavelmente é capaz de prevenir ou até mesmo reverter pacientes que têm uma retrombose precoce, né? Então, é um ingrediente plaquetário bastante potente, e a gente sabe que isso era muito feito pelos neuroradiointervencionistas, né? Antigamente, baseado na opinião do especialista, tá? Então, aquele paciente que tinha uma carga trombótica muito extensa, aquele paciente que você tirava o trombo, ele reocluía logo em seguida, né? Então, isso é uma coisa que eles já usavam individualizando, né, caso a caso, mas a gente não tinha uma evidência boa, tudo era muito restrito a estudos muito pequenos, né? Agora parece que tem saído novas evidências aí, talvez o tirofiban ele seja seguro e eficaz, né? E obviamente foram excluídos pacientes com sangramento, tá? Como eu disse, ainda é uma coisa que é muito recente, a gente ainda precisa que isso seja replicado, mas parece que o tirofiban ele é eficaz sim, tá? A gente teve uma taxa maior, aí, uma porcentagem maior aí de pacientes com ranking 0, 1, 2, tá? Em relação à significância estatística, né, a gente teve um desfecho primário, um endpoint primário positivo, né, que foi a taxa de pacientes com ranking 0 ou 1, ou seja, sem nenhuma sequela ou sequelas mínimas em 90 dias, né, então essa taxa foi superior no grupo tirofiban em relação ao grupo aspirina, tá, eu não coloquei aqui, mas parece que teve uma discreta taxa maior de sangramento, tá? Então isso é uma coisa para a gente ficar de olho. Parece que sangra mais de fato, mas parece que tem esse benefício. Então, acho que a gente aguarda aí mais evidências, a gente precisa de mais dados para a gente conseguir, de fato, tirar uma conclusão e isso, de fato, mudar a recomendação de rotina, mas também parece que isso é uma novidade que talvez a gente possa ter nos próximos anos no tirofiban, especialmente para aqueles pacientes que você não vai indicar trombólise ou trombectomia, porque ele já está fora da janela, ou aquele paciente que é trombolizado, mas que acaba evoluindo com uma piora neurológica precoce não secundária a um sangramento, tá? Trombólise intra-arterial, uma coisa que eu pessoalmente acho que ela é bastante promissora, especialmente quando a gente começar a usar mais trombolíticos de nova geração, trombolíticos como a tenecteplase, são mais seletivos, né? Pelo motivo muito simples, a gente tem a trombectomia mecânica, ela consegue limpar, ela consegue reperfundir grandes vasos. Qual é o problema? Existem muitos pacientes que têm fragmentação do trombo, têm embolia distal, às vezes esses pacientes têm uma oclusão distal que a gente não consegue reperfundir com a trombectomia mecânica, né? Então, ou às vezes esses pacientes têm uma oclusão distal que a gente não consegue acessar também com a trombectomia mecânica, né? Então, será que a trombólise intra-arterial, que era uma coisa que era feita muito lá antigamente, será que ela pode ter o seu papel, né? Então, parece que ela está voltando aí a entrar em discussão. Tem 3 estudos aí recentes, que é o Rescue Japan, o Angel Aspect e o Select 2, tá? Em que geralmente eles usavam a neuroimagem avançada para selecionar pacientes para fazer a trombólise intra-arterial. O problema é que neuroimagem avançada, como eu vou mostrar para vocês, cada vez mais tem se mostrado que talvez ela seja desnecessária, talvez a gente consiga estratificar esses pacientes, selecionar os pacientes que são progressores rápidos versus progressores lentos, né, baseado na tomografia de crânio sem contraste. Então, com isso, por exemplo, no HU, a gente poderia ter um maior acesso a esses tratamentos, porque muitos centros, muitos hospitais não têm a disponibilidade de ressonância
ou não tem o software para fazer a angiotomografia de perfusão, né? Fora que isso leva tempo, isso demanda um radiologista especializado que saiba ver isso, né? Uma coisa que não necessariamente o clínico sabe fazer. Você precisa perfusão, você precisa ter toda uma reconstrução, fazer os cálculos, ressonância magnética, como eu disse, não é mais extremamente disponível, demora, né? Então, para a gente conseguir fazer, selecionar pacientes por tomografia simples, vai ser muito melhor. E foi publicado no ESOC, muito recente, os resultados preliminares do estudo Tesla, né? Ele tentou avaliar os pacientes com core isquêmico grande, né, baseado em tomografia de crânio sem contraste, tá? Então, eles foram avaliar se existia talvez um benefício, né, em pacientes com core isquêmico grande, aspects de 2 a 5, e você fazer uma trombólise intra-arterial baseada em tomografia de crânio. E o que eles observaram, eles fizeram uma estatística bayesiana, né, para avaliação de benefício. O que eles observaram é que existe uma probabilidade de 0,95,7% de superioridade da trombólise intra-arterial em relação a você não trombolizar esses pacientes. Tá? Então, a gente tem uma taxa maior de independência funcional nos pacientes que foram submetidos à trombólise intra-arterial, mesmo com AVCs com core isquêmico pequeno, né? Então, aspectos de 2 a 5, com P aí, com um ranking de 0 a 3, de 0,03, né? Então, a gente teve 30% dos pacientes com trombólise intra-arterial versus só 20% dos controles apresentando uma incapacidade moderada, né? Então, capazes de ambular. Bom, novidades em relação à trombectomia mecânica. Então, onde é que a gente está, né? A gente estava aí, a gente tem mais de forte nos guidelines, são a indicação clássica, né? Regra 666, então NIH maior do que 6, aspects maior do que 6, ou e tempo menor do que 6 horas. A gente teve aí nos últimos anos, nas últimas décadas aí, né, a janela estendida para a trombectomia mecânica, baseada em neuroimagem avançada, os estudos DAWN e DEFUSE 3, tá? O estudo DAWN, que inclusive o investigador principal brasileiro, Dr. Raul Nogueira, só que isso vai mudando, tá? Isso vai mudando, principalmente em relação a alguns paradigmas. Então, trombectomia mecânica de basilar, até os últimos anos a gente não tinha uma evidência boa para a eficácia de trombectomia mecânica em artéria basilar, muito apesar dos neurologistas sempre saberem que isso era eficaz. Isso sempre foi claro para a gente, porque trombose basilar é uma grande catástrofe, né? O paciente pode evoluir aí com bloquedinho, o paciente pode evoluir com estado vegetativo permanente, se ele tiver uma isquemia extensa de mesencéfalo, né? E então a gente sabe que trombose aguda de basilar é uma catástrofe completa. E a gente sabe também que circulação posterior costuma sangrar menos, especialmente tronco, né? Pelo fato de ter uma circulação colateral muito, muito extensa e pelo fato de a gente ter esse mecanismo aí de pistão, né? Então a gente tem a artéria basilar é uma artéria que ela é muito vertical e retificada, então a gente tem um trombo que ele migra para cima durante a sístole, né, e para baixo durante a diástole. Então esses vasinhos perfurantes que eles irrigam a ponte, o tronco encefálico, você tem uma perfusão desses vasos intermitente. Então o tronco ele é muito mais resistente à isquemia por conta desses motivos do que outras regiões do cérebro, tá? Então a gente sabia que, por experiência clínica, a gente sabia que isso costumava sangrar menos, né? Então a gente já era uma coisa que a gente já fazia mais ou menos off-label, assim, a gente chegava até 24 horas, muitas vezes, para fazer tanto a trombectomia, mas também a trombólise, totalmente off-label, e agora a gente está começando a ter evidências bem robustas de que a trombectomia mecânica de basilar, ela é eficaz. A gente teve 2 estudos recentes grandes, de excelente qualidade, que foram o Attention e o estudo Bausch, que mostraram que ela é eficaz, leva a melhoras de desfechos funcionais sem risco maior de sangramento, tá? Então aqui o outro estudo, tá? O estudo Attention e Bausch. Então façam trombectomia de mecânica de basilar. A gente sempre soube que funcionava, agora a gente tem evidências fortes, tá?
Bom, eu falei para vocês que trombectomia mecânica em janela estendida, a gente usava, o que a gente tem de paradigma atual é usar a neuroimagem avançada, a ressonância magnética, para ver o mismatch de fusão, clínico de fusão, né, clínico radiológico, ou o mismatch baseado na perfusão, né, então penumbra e core. Mas, como eu disse, também muito poucos lugares têm a disponibilidade dessa neuroimagem avançada. Será que a gente não consegue usar outros parâmetros que sejam mais amplamente disponíveis, né, para selecionar pacientes para trombectomia mecânica? Bom, nós tivemos aí recentemente, foi publicado este ano, um estudo fantástico, que foi o Mr. Clean Late, em que eles pegaram os pacientes em janela estendida, 6 a 24 horas, tá? Por questões éticas de equipose, eles pegaram pacientes que foram excluídos dos estudos da Diffuse, tá? Mas isso é uma coisa que a gente precisa reavaliar aí nos próximos estudos e próximos anos, né? E incluíram os pacientes baseado não em ressonância, não em tomografia, mas baseado na angiotomografia simples com análise de colaterais, tá? Então, como é que eles fizeram isso? Eles classificaram as colaterais dos pacientes em 4 grupos, né, de 0 a 3, sendo 0 colaterais ausentes totalmente naquele lado, 1 colaterais presentes, mas menos de 50% do que o lado contralateral, 2 colaterais moderadas, entre 50% a 100% do lado contralateral, e 3 100% ou mais de colaterais em relação ao lado contralateral, tá? E o que eles observaram? Eles observaram que esse estudo teve benefício, tá? Você selecionar, então eles pegaram pacientes, que foi curioso, né? Eles pegaram pacientes, todos os pacientes, exceto os pacientes que tinham colateral 0, foram incluídos para trombectomia mecânica, foram randomizados, tá? Então, colateral 1, 2 e 3. Então, mesmo os pacientes com colaterais ruins, mas se elas estivessem presentes, eles foram randomizados. E teve benefício, tá? O grupo endovascular ele foi melhor e muito melhor. A gente teve uma taxa de 9% de ranking 0 versus 2% no grupo controle, tá? Com claramente uma maior taxa de pacientes com ranking aí mais baixo em relação a rankings mais altos e claramente até uma diminuição de mortalidade aqui, né? E o benefício ele foi maior para pacientes com colaterais 1 e 2, tá? Por quê? Provavelmente os pacientes com colaterais 3, eles já eram muito mais resistentes à isquemia, então a magnitude do efeito ela foi menor, tá? Essa é uma possível explicação, porque os pacientes com colaterais ruins, porém presentes, foram melhor do que os pacientes com colaterais excelentes, ou seja, mais que 100%. Isso ainda também precisa ser replicado, tá? Mas eu acho que é um fortíssimo passo, ainda não está em guideline, né? A gente ainda usa a neuroimagem avançada para selecionar a maior parte dos pacientes, mas eu acho que isso é um excelente passo, tanto para a gente incluir pacientes, mais pacientes ainda para trombectomia mecânica, né? Então a Lívia Moraes, que era da neuroradiologia, sempre falava isso, né? A gente precisa usar a neuroimagem para incluir pacientes, não para excluir pacientes, precisa tentar tratar cada vez mais os pacientes. Então, selecionar cada vez mais pacientes que podem ter benefício, né, e não ficar excluindo os pacientes do tratamento. E parece que isso é uma forma da gente fazer isso, então a gente inclui pacientes que não teriam indicação pelo Down ou pelo Diffuser, e mesmo assim podem ter benefício, né? E para incluir pacientes em centros e serviços em que a gente não tem a disponibilidade da neuroimagem avançada, talvez incluir esses pacientes até mais rápido, né? Então, se a gente pensar no contexto do HU, em que a gente não tem neuroimagem avançada, esse paciente precisa ser transferido para HC, isso leva um certo tempo, né? Trombectomia mecânica. Se a gente precisar transferir esse paciente e ele precisar fazer uma ressonância para ver se ele tem indicação e depois ir para a trombectomia mecânica, a gente perde muito tempo, né? Então, se a gente conseguir selecionar esses pacientes já pela angiotomografia e já encaminhar para o HC, para chegar no HC e já entrar na hemodinâmica e fazer a trombectomia, a gente com certeza vai ter desfechos funcionais muito melhores, né? Bom, controle pressórico, né, depois da trombectomia mecânica, então a gente tinha esse conceito, né, de que a gente baixar a PA é importante para a gente evitar sangramento, mas também, ao mesmo tempo, a gente não poderia baixar demais.
porque aumentava o risco de isquemia, né? Então, mas a gente não tinha uma ideia muito boa de como que a gente, qual o alvo de PA, né? Então foi publicado agora no ESOC também, extremamente recente, no mês passado, o Optimal BP, tá? Em que eles avaliaram o controle pressórico intensivo, né? Um alvo de pressão arterial sistólica menor de 140 versus um alvo convencional de 140 a 180. E o resultado do estudo foi que os pacientes que tiveram controle intensivo foram pior do que os pacientes que tiveram controle convencional, tá? Então, mostrando aí, reforçando aí que, de fato, a gente baixar PA demais no paciente no pós-procedimento de trombectomia mecânica, provavelmente a gente gera mais isquemia, e a gente leva a piores desfechos. Então, tudo isso parece estar convergindo para que a gente tenha um valor ideal, um alvo ideal de PA sistólica entre 140 a 180, né? Então, nos pacientes que tiveram aí tiveram no grupo intensivo, a gente viu que quanto maior a PA dentro de uma faixa de 110 a 150, a gente não, nessa faixa de PA, a gente não teve um efeito significativo no odds ratio, vocês veem que é mais ou menos uma reta, enquanto que os pacientes que ficaram muito hipotensos, eles têm uma taxa de desfechos negativos pior, né? Então, a gente deixar o paciente muito hipotenso é ruim. Por outro lado, a gente deixar o paciente aí numa faixa de 140 a 180, a gente parece que tem uma curva aí levemente ascendente, mas parece que essa faixa de PA, ela talvez seja mais segura, né, no grupo convencional. Se a gente pega todos os pacientes, a gente encontra essa curva em U, em que a gente mostra que provavelmente a gente manter a PA aí por volta de 140 parece ser talvez um alvo aí próximo ao ideal, com poucas variações quando você foge disso, mas evitar deixar o paciente muito hipotenso, mas também evitar deixar ele muito hipertenso parece ser o ideal. Então, um alvo por volta aí de 140, não muito menos do que isso, né? Lembrando que se você baixa demais a PA, se você é muito agressivo, o risco de você ultrapassar o seu alvo e ter um período de hipotensão, mesmo que seja transitório, é maior. Então, o alvo é manter aí por volta de 140, um pouquinho maior do que isso, parece ser o ideal para a gente otimizar aí os desfechos, né? Então, o controle intensivo foi associado com piores desfechos funcionais, né? E isso está em acordo com outros estudos, como a Enchanted 2, o MT, RCT, e que foram diferentes dos estudos observacionais, mas que os estudos observacionais acabam tendo muitas variáveis de conclusão que interferem nos resultados, né? Mas o que parece, de fato, é que a gente precisa manter um alvo intermediário de PA sistólica para esses pacientes. Um alvo por volta de 140 parece ser bastante razoável. Não menos, mas também não muito mais do que isso. Bom, trombectomia pré-core isquêmico grande, né? Então isso também é uma mudança de paradigma. Então a gente fazia trombectomia na janela clássica estendida, sempre os pacientes com aspectos maior do que 6, tá? Agora, será que a gente de fato não tem benefício nos pacientes com aspectos mais baixos? Então a gente teve 3 estudos recentes aí que avaliaram isso, e o que parece é que, sim, a gente tem benefício mesmo com aspectos mais baixos. Então, a gente deixar de tratar esses pacientes porque eles têm um aspecto de 3 a 5, a gente pode estar causando dano, tá? Só um detalhe aqui que eu acho que é super importante, é que pacientes com aspectos de 0 a 2, ou seja, pacientes com aspectos muito baixo, em que está tudo preto, eles não foram incluídos nesses estudos, tá? Nenhum desses. Mas foram incluídos aspectos intermediários, né? Então de 3 a 5, aquele paciente que ainda tem áreas salváveis, né? Ele tem uma oclusão proximal, território cerebral médio, mas ele ainda tem áreas salváveis, né? Então o Rescue Japan, eles incluíram pacientes aí dentro de 6 horas com aspectos de 3 a 5, tá? Ou pacientes com menos de 24 horas com sem alterações precoces no FLAB, né? E o resultado do estudo, que está meio pequenininho, mas o que dá para ver aqui pelo gráfico é que ele foi positivo.
tá? Foi positivo, então a gente teve maiores taxas aí de ranking 0, 1, 2, 3, em relação a rankings 4 e 5, tá? Com o estudo ele foi pequeno, tá? Então ele não atingiu significância estatística, tiveram muito poucos pacientes, mas a gente teve essa diferença numérica, com a contrapartida de que sangra mais, tá? Então parece que sangra mais, e esse de fato foi um P estatisticamente significativo. Mas esse não foi o único estudo, né? A gente teve o Angel Aspect também, tá? Em que, da mesma forma, eles incluíram pacientes com core isquêmico grande, né? Então, quais foram os critérios de imagem? Então, aspects de 3 a 5, com menos de 24 horas do início, né? Aspects de 0 a 2 eles incluíram desde que o coar do infarto fosse de 70 a 100 ml, tá? Ou seja, que não fosse um core isquêmico tão extenso, porque a gente pode ter área de penumbra já com hipodensidade, isso pode ser reversível, né? E aspectos maior do que 5, entre 6 a 24 horas, com volume de 70 a 100. Então, novamente, a gente teve aí uma diferença numérica aí em relação a pacientes com ranking, principalmente aqui ranking 2, tá? Então a gente teve 41 versus 8, mas também ranking 0 e 1, tá? Então foi bastante positivo aí. E desta vez com um P significativo, tá? Então foi um estudo discretamente maior, aqui 230, 225 pacientes, tá? Mas novamente a gente teve também uma maior taxa de hemorragia intracraniana qualquer. Qual que é o detalhe, né? Então, hemorragia intracraniana nem sempre significa piores desfechos. Então, o paciente sangrar, a gente precisa ponderar esse risco. Por quê? Porque ter sangramento por si só não necessariamente leva a um pior desfecho funcional. Às vezes ele simplesmente é um marcador de uma reperfusão adequada, né? Uma boa parte dos pacientes que são submetidos a trombólise tem sangramentos pequenos, mas aquele sangramento petequial, pH1, que não leva a nenhuma repercussão, é reabsorvido, não precisa de nenhum tratamento cirúrgico, não precisa reverter nenhum tipo de coagulopatia, né? Então a gente sempre precisa olhar para esses estudos para a taxa de hemorragia sintomática, né? E a gente teve uma diferença numérica aqui, tá? A gente teve 6,1% dos pacientes com hemorragia sintomática no grupo endovascular versus 2,7%. Não teve significâncias estatísticas, provavelmente por um poder insuficiente do estudo. Então parece que sim, parece que sangra mais. Mas o que parece é que a magnitude do benefício ela supera aí o risco, né? Então parece que tudo vem convergindo aí para que a gente possa, de fato, incluir pacientes com cores isquêmicos maiores, tá? Isso também ainda não entrou em guidelines, isso é muito recente, mas parece que funciona bem, apesar de um risco levemente maior de sangramento. Qual que é a questão? O benefício da trombectomia em pacientes com aspecto 0 a 2 segue inconclusivo, porque esse paciente incluiu esses pacientes, esse estudo incluiu esses pacientes, mas foi uma minoria, né, dos casos. Então, provavelmente, a gente tem dúvida o suficiente para achar que aspectos de 0 a 2 pode não haver benefício, né, pelo fato da isquemia já ser bastante extensa. Mas parece que os aspectos de 3 a 5 a gente realmente tem um benefício, né. E aí a gente teve o maior estudo aí, o estudo SELECT 2, o segundo maior, na verdade, que foi mais um estudo canadense, Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, muito centro, com 31 sítios, né, em que eles incluíram também pacientes com aspectos de 3 a 5, tá? E mais uma vez, a gente observa aqui uma maior taxa de ranking baixo, então 2 versus 0, para ranking 0, 9 versus 3 para ranking 1, 25 versus 9 para ranking 2, 31 versus 30 para ranking 3, e aqui vocês veem uma taxa bem maior de rankings altos, então 36 versus 27 para ranking 4, 32 versus 15 para ranking 5. Com, de novo, uma taxa de hemorragia sintomática neste estudo aqui, que foi igual, tá? Então, realmente, a gente tem 3 estudos recentes aí que mostram que
talvez a gente deva realmente passar a incluir pacientes com ranking 3 com aspects 3 a 5 nos nossos protocolos de trombotomia mecânica. E com isso, como eu disse, a gente inclui cada vez mais pacientes, né? Então a gente tem o procedimento disponível, cada vez mais a gente tem centros treinados. Agora a gente vai começar a ter no SUS, então já foi aprovado, a gente está começando a entrar numa fase em que os serviços estão se organizando para disponibilizar a trombectomia cada vez mais horas por dia, né? E em cada vez mais centros, né? Então, cada vez mais a gente vai conseguir incluir mais pacientes para serem tratados, terem reperfusão, e a gente gerar menos sequelas funcionais, né? Bom, e para encerrar, algumas outras novidades e perspectivas, eu foquei muito essa apresentação em terapias de reperfusão, né? Mas a gente teve outros estudos interessantes aí no ESOC. Então, a gente teve o estudo LACE-2, em que ele usou celostazol e monocordil para comprometimento cognitivo vascular, e ele foi positivo, tá? Então foi ou cilostazol ou monocordil, mas assim, novas terapias que a gente pode usar além do controle pressórico para diminuir déficit cognitivo em pacientes com microangiopatia importante, hipertensão, né? E isso meio que vem em acordo com alguns estudos que ainda são limitados, né? Por quê? Porque são estudos todos japoneses, então eles não têm uma validade externa, uma generalização, são uma capacidade de generalização, né? Até porque a gente sabe que o perfil de AVC em pacientes asiáticos, principalmente japoneses, ele é um pouco diferente, né? Então, são pacientes que têm uma taxa maior de aterosclerose intracraniana significativa com o mecanismo, né? Mas parece que o cilostazol é uma medicação que vem se mostrando bastante promissora como um adjuvante aí na redução de risco para pacientes com AVCs não cardioembólicos, né? E a grande vantagem é que o cilostazol é uma medicação relativamente barata e com poucos efeitos colaterais, né? Então, eu particularmente individualizo alguns pacientes que eu considero de maior risco, eu dou o cilostazol, mas ainda não é uma coisa para ser feita de rotina, exatamente por esse motivo. A gente ainda carece de evidências em pacientes ocidentais e no restante do mundo, fora do Japão. Mas pacientes japoneses eu já sou bastante liberal em indicar o cilostazol. Tá? AVCH, a gente teve dois estudos bastante interessantes, né? A gente teve o Interact 3, tá? Foi um estudo que avaliou um protocolo de controle pressórico, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas também foi positivo. E ele ajuda um pouco a gente a se guiar, né? Em relação a quais que vão ser nossos alvos de PA, como é que a gente vai atingir isso, e de fato a gente tem um estudo que mostrou uma evidência para usar esse protocolo. Então a gente tinha um estudo do Interact 2 que mostrava que era seguro abaixar a PA no AVCH menor de 140, mas a gente não sabia exatamente qual que era o nosso alvo ideal. O Interact 3 agora ele traz isso para a gente, né? E a cirurgia minimamente invasiva, o ENRICH, né, que mostrou que você talvez fazer uma aspiração minimamente invasiva de hematomas profundos, talvez você tenha benefício. Então, tudo isso ainda, especialmente o ENRICH, ainda é uma coisa que precisa ser um pouco melhor elucidada, né? A gente tem o ENRICH, a gente tem o MIST-3, que parece que são estudos que mostram que, de fato, talvez você tenha benefício na cirurgia, não cirurgia aberta, mas na cirurgia minimamente invasiva. Então, você fazer uma craniotomia mínima, em que seria um aspirador, e você aspirar só o core do AVC hemorrágico, mas tudo isso tem algumas ressalvas, né? Então você precisa ter o dispositivo, você precisa ter uma equipe treinada a fazer isso, né? Então ainda também não é uma coisa que a gente vai indicar aí para todos os pacientes, de todo o AVCH, de rotina e tal, mas isso parece que está começando a mostrar o seu papel pela primeira vez aí, que de fato cirurgia no AVC hemorrágico não cerebelar pode ajudar no desfecho desses pacientes. E por último, aqui para os menos intervencionistas, os menos agressivos, geralmente os clínicos gostam de coisas um pouco menos agressivas, a gente teve um estudo que rebate um pouco a indústria farmacêutica e aquele conceito que a gente tem do ESOS, né? Então, Embolic Stroke of Unknown Source, o AVC embólico de etiologia indeterminada, né? Então, o ESOS é um conceito que veio aí nos últimos 10 anos aí para pacientes que tinham AVCs que tinham cara de embólico, mas você não encontrava uma fonte emboligênica clara. Então, você fazia o eletro Holter, você não encontrava FA, você fazia o ECHO, você não encontrava um trombo intraventricular, uma fração de ejeção baixíssima, alguma coisa que fosse evidente, uma etiologia de trombo, né?
um FOP. Será que esses casos a gente tem benefício na anticoagulação? Então, todos os estudos até o momento tinham mostrado que não, né? A gente tem o Navigate, que foi o estudo que avaliou o Xarelto, nesses pacientes, que foi negativo. A gente tem o Respect, ESUS, que foi negativo, que avaliou o Pradaxa, né? E aí a indústria ainda segue numa tentativa forte de desbancar o AS em favor dos novos anticoagulantes, né? E eles avaliaram, bom, será que nos pacientes que têm ESUS não tem FA, mas tem uma cardiopatia atrial, ou seja, tem um átrio dilatado, tem sinais de fibrose, será que esses pacientes não podem ser pacientes que têm um maior risco de ter uma FA paroxística que a gente não detectou, e eles podem se beneficiar de anticoagulação? E o balde de água fria foi que não, o estudo Arcade ele foi negativo, tá? Então os pacientes não tiveram uma taxa menor de AVCs e tiveram uma taxa levemente maior aí de sangramentos. Então a indústria segue nessa tentativa aí de mostrar a superioridade de anticoagulantes para algum subgrupo, alguma subpopulação dos pacientes com ESOS, mas até o momento nada se mostrou superior ao bom e velho AS na prevenção de novos AVCs nesses pacientes com AVCs com cárie embólico, mas sem uma fonte emboligênica detectável, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esse é o lugar que eu vou na semana que vem. Estou viajando no domingo para Croácia, isso aqui chama Lagos Plitvice, e queria abrir agora para dúvidas, se alguém tiver. Nossa, muito obrigada, Iago. Vamos ver se tem alguma dúvida. Se não tiver, eu já tenho para começar. A primeira dúvida minha, Iago, é o seguinte: qual que é a média, assim, a taxa média de sangramento maior pós o trombolítico? Porque dos motivos de não fazer o trombolítico para AVC aqui no HU, por exemplo, é pelo risco de sangrar e que não temos neurocirurgião. Só que a gente faz trombolítico direto para infarto aqui, né? Para o infarto, eu sei que é em torno de 1,8%. Sangramento sistema nervoso central. Tem esse número, mais ou menos, para o AVC? Deixa eu ver que eu tenho uma aula aqui antiga, mas eu tenho sim. Assim, eu discordo um pouco dessa limitação, sabe? Isso, inclusive, por guideline, e não existe nenhuma recomendação de que você precisa ter neurocirurgião no serviço para você poder fazer trombólise. Isso tanto no guideline quanto no protocolo do Ministério da Saúde. Você precisa ter um neurocirurgião de referência. Até porque a grande maioria dos centros não tem um neurocirurgião ali imediatamente pronto, mas tem um neurocirurgião de referência. Então você precisa chamar o neurocirurgião, você precisa preparar a sala, então nunca é imediato, né? Nunca é imediato você fazer a cirurgia se por acaso o paciente tiver um sangramento grave. E tem outros agravantes também. O sangramento na trombólise do AVC isquêmico, ele é um sangramento geralmente leve, tá? A grande maior parte dos casos, o sangramento, ele é aquele sangramento que a gente fala que ele é um sangramento não sintomático, então aquela hemorragia petequial, ou um sangramento que não precisa de cirurgia, né? Deixa eu só achar aqui a aula, que eu tenho uma aula que tem todos os NNTs e NNHs da trombólise, trombectomia, tudo. Então, assim, eu realmente acho que isso é talvez um excesso de zelo e que, muito provavelmente, deixe-se de tratar pacientes que teriam indicação, né? A gente já tem como recomendação, inclusive de guideline, que você pode fazer a trombólise via telemedicina, né? Então, nem o neurologista você precisa ter presencial. Então, por que você precisaria ter um neurocirurgião ali no serviço presencialmente, ao invés de você ter um neurocirurgião de referência, né?
Então, acho que a gente precisa tentar ter uma mudança de paradigma mesmo, sabe? A gente precisa, talvez, se o problema, mas demora e tal, talvez a gente precise investir um pouco mais nesse fluxo, né, de transferência, para a gente conseguir, de fato, tratar mais pacientes, né? A gente tem já evidências que, entendo até que existe um certo questionamento em relação aos estudos iniciais aí, o Emergency Physicians College lá, ele sempre questiona que os estudos iniciais do NINDS e tal, eles eram estudos que tinham limitações, mas assim, a gente tem um corpo de evidências que não é só desses estudos iniciais, né? A gente tem estudos observacionais, a gente tem meta-análise, a gente tem estudos mais recentes com novos trombolíticos, então tudo isso sempre mostra que o benefício da trombólise ele é inevitável, né? Então, talvez a gente precise diminuir um pouquinho de fato, esse medo, né, de trombolizar os pacientes, porque é isso, o benefício ele é muito claro, ele é muito importante, e quanto mais rápido a gente trombolizar o paciente, melhor. E, inclusive, a taxa de sangramento ela é menor. Se a gente transferir o paciente para o HC para trombolizar no HC, em vez de trombolizar no HU, o dano que a gente causa, ele é muito maior e a taxa de sangramento provavelmente seja muito maior pelo fato de a gente demorar mais, tá? Quanto mais tempo, mais cérebro a gente perde, menos cérebro a gente salva, mais friável é a área, e talvez a gente até aumente os sangramentos, né, com isso. Tem um estudo interessante que, uma das coisas que eu não coloquei na aula, mas que tem sido discutido muito nos outros países em que a gente tem essa estrutura é a unidade ABC móvel, né, Mobile Stroke Unit, que é uma ambulância que tem uma pequena tomografia lá dentro, né, e nessa ambulância existe essa tomografia que entra só a cabeça do paciente e aí você consegue fazer a tomografia na própria ambulância e administrar o trombolítico na própria ambulância. Então, com isso, você conseguiria diminuir o tempo até o paciente receber o trombolítico, e teve um estudo em Berlim que o que eles mostraram foi que o paciente teve a diferença entre você trombolizar na ambulância e levar ele para o hospital e trombolizar foi só de 20 minutos. E mesmo assim, você teve redução de mortalidade, tá? Então, você trombolizar o paciente 20 minutos mais cedo levou a uma redução de mortalidade em relação a você demorar mais para trombolizar o paciente. Então, assim, a gente realmente, eu insisto nisso, assim, nessa história de que tempo é cérebro, a gente trombolizar o paciente mais cedo, a gente realmente leva a melhores desfechos, acho que achei a aula aqui. A gente realmente leva a melhores desfechos, tá? E é muito importante a gente tentar fazer isso o mais rápido possível. Então, acho que realmente é uma coisa para ser pensada aí, desenvolver um protocolo, talvez até fazer um trabalho em relação ao pré-hospitalar e neurocirurgia para a gente poder transferir esses pacientes mais rápido. Então, só aqui para exemplificar o que eu falei, então, a gente tem aqui GNNT, né, alteplase para diminuir ao menos um ponto na escala de ranking modificada. Se a gente fizer alteplase em menos de 1h30, a gente tem um NNT de 3,6 para tratar aí 3,6 pacientes só para a gente ter um benefício. Isso aumenta um pouquinho, mas ainda é extremamente baixo, né, para pacientes que são submetidos a trombólise com menos de 3 horas, e um pouquinho maior, mas ainda muito baixo para 4 horas e meia, 5,9. Quanto que o NNH, quantos pacientes eu preciso tratar para ter um sangramento sintomático, né? E sintomático não significa necessidade de cirurgia, tá? Sintomático significa que ele tem sintomas de piora neurológica, né? Mas não necessariamente ele precisa de cirurgia. Às vezes, só fazer uma reversão e observação e manejo clínico, às vezes já é suficiente. Alguns casos precisam, mas é uma minoria muito importante. Então, o NNH, a gente precisa de 65 pacientes, tá? Em menos de 1h30 para ter um dano. 38 em menos de 3 horas e 30 com menos de 4 horas e meia. Então, por mais que a gente tenha aí uma taxa de sangramentos, ela é muito inferior ao nosso benefício, né? E como eu disse, mesmo o sangramento sintomático é uma porcentagem pequena, não vou ter esse dado, né? Provavelmente tem na literatura que dá uma pesquisada, mas mesmo dessa taxa de hemorragias sintomáticas, é uma pequena minoria que acaba precisando, de fato, de cirurgia. E assim,
você tem medidas clínicas para você fazer como ponte até esse paciente ser transferido, né? Então, o paciente sangrou. É uma pequena porcentagem que vai sangrar, e isso eu digo assim, além dos dados, eu digo com experiência clínica, assim, são pouquíssimos pacientes, eu já trombolizei muitos pacientes, pouquíssimos pacientes que realmente têm um sangramento gravíssimo, assim. É, Segundo, você tem medidas clínicas que você pode fazer como ponte, você tem desde medidas de reversão, então crio precipitado, transfusão de plasma, manejo de hipertensão intracraniana, até você conseguir transferir esse paciente para a cirurgia, uma boa parcela deles você consegue manter esse paciente vivo por muito tempo. E se você não conseguir, aquele cara que provavelmente teria um desfecho péssimo, mesmo que ele tivesse neurocirurgião no serviço, tá? Se você não conseguir manejar esse cara e manter ele vivo em cerca de 1 a 2 horas, que é o tempo necessário para ele subir para o centro cirúrgico e tal, preparar a sala, esse cara provavelmente ia morrer de qualquer jeito, tá? É o cara que mesmo que subisse muito, muito rápido, o desfecho seria péssimo. Então, eu acho que realmente não existe nenhuma recomendação formal para isso, que você precisa ter neurocirurgião no serviço, um neurocirurgião de referência que você consegue transferir o paciente numa janela aí razoável, menos 6 horas, isso já é suficiente para você poder fazer a trombólise no seu serviço. Tá? E aqui uma coisa que eu gosto de falar, esse dado, eu sei que isso não foi perguntado, mas eu gosto de falar assim, para mostrar o quanto que o tratamento de AVC ele é mais eficaz do que outras situações clínicas, né? Então, bom, trombólise para reduzir óbito no IM com supra, a gente precisa tratar 43 pacientes para reduzir óbito, tá? Enquanto que a gente precisa tratar só 3,6 pacientes com menos de 1 hora e meia, né? Para a gente ter benefício de diminuição de 1 ponto na escala de Rankin, que não é desprezível, tá? 1 ponto é uma melhora funcional significativa, pode ser o determinante entre o paciente, por exemplo, andar ou não andar. E para você ter um desfecho funcional ótimo, ou seja, ranking menor ou igual a 1, ou seja, sequelas mínimas ou nenhuma, você precisa tratar só 10 pacientes, tá? E aqui outros exemplos, né? Então, trombólise para TEP instável. Então, o pessoal adora, né? Meu Deus, o cara tá instável, tem um TEP, tá, vou fazer o eco aqui, não sei o quê. O eco tem disfunção de VD, tá chocado, vou fazer trombolítico. É muito menos eficaz do que trombolizar um AVC, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de coragem e tratar mais os pacientes. Iago, e depois que você faz a trombólise, quanto tempo você espera para dizer que foi, entre aspas, sem sucesso, para ir para a mecânica? A gente não vai indicar a trombectomia mecânica baseado no sucesso ou não da trombólise, né? A gente vai indicar na presença ou não de oclusão proximal e de critérios para trombectomia mecânica. Então, e aqui eu acho que cabe um comentário também em relação à eficácia da trombólise. O que a gente tem de evidência para trombólise? A gente tem de evidência. Então, às vezes eu ouço muito também o pessoal que é da emergência falando, mas esse negócio de trombólise eu nunca vejo o paciente melhorar. Não vê mesmo, porque assim, a evidência não é essa, né? A evidência não é de melhora clínica imediata. A gente vê em alguns pacientes, especialmente aqueles pacientes que têm uma oclusão pequena, com um NIH mais baixo, assim, a gente às vezes vê o cara ter uma melhora imediata, mas não é isso que os estudos mostraram. Os estudos mostraram que depois de 90 dias, em 3 meses, esse cara já foi embora, já foi de alta, tá lá no ambulatório, o cara que foi trombolizado, ele fica melhor do que o cara que não foi trombolizado. É isso que a gente tem de evidência. Então, o fato do cara não melhorar imediatamente se a gente fez a trombólise, não é um marcador de pior prognóstico. O cara melhorar é um marcador de melhor prognóstico, sem dúvida, né? Mas o cara piorar não é um marcador de mau prognóstico. O cara piorar não, o cara ficar igual, não é um marcador de mau prognóstico, né? E é isso. Mesmo assim, depois de 90 dias, esse cara tem uma chance maior de ter uma independência funcional do que o cara que não foi trombolizado. Em relação à trombectomia mecânica, a gente não vai, independentemente se ele melhorar imediatamente ou não, a gente vai indicar a trombectomia mecânica baseada na presença ou não de uma oclusão proximal. Então, se esse cara tem oclusão proximal, a gente vai fazer trombólise e trombectomia. O que pode acontecer? Depois da trombólise, existe uma pequena parcela dos pacientes que eles podem recanalizar espontaneamente. Então, o trombolítico, apesar dele ser inferior para a reperfusão de trombos proximais, trombos de grandes vasos, né, então carótida interna ou cerebral média M1, existe uma pequena parcela que reperfunde, existe uma pequena parcela que recanaliza só com o trombolítico. Aquela coisa, mas aí você, no geral, o que a gente faz? A gente manda para a hemodinâmica, se ele chegar lá e o trombo tiver dissolvido,
vai fazer trombectomia porque não tem trombo para tirar, né? Mas o que determina de fato se ele vai ter indicação de trombectomia mecânica ou não é a presença de oclusão proximal. Então, se ele tem oclusão proximal, é sempre trombólise mais trombectomia. Claro, se ele estiver dentro das 4 horas e meia da trombólise. Mas sempre ele vai fazer as duas coisas por conta daqueles motivos que eu expliquei, né? Então, mesmo que ele tenha a trombectomia disponível, não, a sala está pronta e tal, mesmo assim, a evidência mostra que é melhor você fazer a trombólise seguida por trombectomia do que por trombectomia mecânica direto. E atualmente a trombé no HC é no horário comercial de semana? Então, isso a gente eles estão mudando, né, mas sim, atualmente é horário comercial, formalmente, assim, é horário comercial, mas cada vez mais eles estão conseguindo ampliar, pelo fato de a gente ter cada vez mais profissionais fazendo isso, né, então a gente acho que eles estão com 3 ou 4 fellows por ano de neuroradiologia intervencionista, e cada vez mais gente sendo formada com treinamento técnico e capacitada para fazer isso, né, e eles estão conseguindo expandir. Então agora, por exemplo, a gente está começando a ter mais anestesista para isso, né? Então eles estão conseguindo fazer até meia-noite, tá? É muito dependendo da disponibilidade de anestesista ali no dia, de alguém da neurologia de intervenção, consegue ir lá, mas cada vez mais isso está sendo ampliado. E a ideia, a esperança, a perspectiva é, em algum momento, a gente ter a trombectomia mecânica disponível 24 horas, porque é isso, o paciente não escolhe que hora que ele vai ter um AVC, e a gente conseguir tratar esses pacientes mesmo de madrugada certamente melhora o desfecho. O que a gente faz atualmente, né? E final de semana também, que é uma coisa que a gente não costuma ter disponibilidade, né? Mas o que a gente faz normalmente? Se o cara tem um AVC de madrugada, geralmente ele espera até umas 7 da manhã, repete a imagem, ou a neuroimagem avançada, depende muito do caso, né, para a gente reavaliar a indicação, e se ele ainda tiver indicação de trombectomia mecânica, a gente faz. Perde um tempo, mas é melhor do que não fazer, né, se ele ainda preservar as indicações. Uma limitação que nós temos aqui no HU é que não sai, a radiologia não faz o aspects, né, talvez é outra coisa que a gente vai precisar tentar conseguir, né? Porque é difícil para o clínico, né, fazer. Eu não consigo fazer isso. Sim, é difícil. Né? Tem um treinamento, né, na internet, mas de fato é difícil. Assim, tem um treinamento que, se não me engano, é gratuito na internet que você consegue fazer, isso é baseado em casos clínicos, né? Mas o ideal é, assim, o HU já tem um radiologista, né? Acho que realmente seria muito, muito bom se eles pudessem contribuir fazendo o Aspects, porque é aquela história, né? Ele fazer a tomografia no HU, ele não deveria, isso eu já insistia bastante na época do HC e tal, que estava lá no residente, de fellow principalmente, né? Eu já insistia bastante assim, se o cara fez a tomografia no HU, ele não precisa repetir no HC, ele já tem tomografia. Então, você pode trombolizar ou fazer a trombectomia, a não ser que ele tenha tido uma piora clínica, que você suspeite, por exemplo, que ele sangrou, mas se ele está com o NIH mantido e ainda está dentro da janela, então ele chegou no HU com 1h30, aí é transferido para o HC, chega com 3 horas e pouco, e tem uma tomografia do HU de entrada que tinha um aspecto bom, não tinha sangramento, tinha indicação de trombólise, você não precisa repetir a tomografia, né? Então se o HU fizer isso e trouxer essas informações, já ajuda. O que na época que eu estava no HC, o que eu defendia era, na realidade, ele nem fazer a tomografia no HU. Por um motivo muito simples. Não que a qualidade do HU fosse ruim, não que o HU demorasse, mas o lugar mais rápido para fazer tomografia é no HC por conta do protocolo AVC. O protocolo AVC ele é extremamente eficaz no HC. Você aperta um botão, o nosso tempo porta-tomografia, ele costuma ser menos do que 15 minutos, geralmente menos que 10 minutos. Esse paciente faz a tomografia muito rápido. E no HU, assim, por mais ágil que seja, não existe um protocolo AVC, não existe um botão que você aperta, o botão que você aperta no HC, a partir do momento que você aperta aquele botão, isso toca o bip da neurologia, isso toca o bip do radiologia, isso toca o bip lá da tomografia. Então, eles limpam a sala de tomografia, então se tem paciente fazendo qualquer coisa lá, eles a não ser que o paciente esteja no meio do exame, então tem raros casos que o paciente está no protocolo de tomografia de corpo inteiro para trauma, mas fora isso, se tem paciente esperando e tal, eles cancelam
esperam entrar o protocolo AVC, param tudo que estão fazendo, entra o protocolo AVC, faz a tomografia e depois segue com o fluxo normal dele. Então, isso é muito ágil, sabe? Isso ganha muito tempo. Então, e como eu disse, você ter 20 minutos de diferença na trombólise, isso já impacta nos seus desfechos. Agora, o que eu acho que é o mais importante? Muito mais importante do que onde ele vai fazer tomografia é trombolizar no HU, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente precisa ser discutida. Muito obrigada, Iago. Nossa, vamos tentar aqui. Estou aqui com a chefe do meu lado, já falando no ouvido dela, para a gente fazer um protocolo aqui. Mas muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo bem? E aí vamos precisar da sua ajuda. Em breve eu te ligo. Estou completamente à disposição. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau. Tchau.